frio? Boa noite, Dani. Muito frio por aí. Hoje tá melhor aqui em São Paulo. Hoje nós... Não te escutei, Vaninha. Hoje tá melhor aqui em São Paulo, não tá É? muito. Pois é, tive notícia de São Paulo, que aqui tá pior do que São Paulo, você acredita? Pois é, né? Que tá friozinho. Mas hoje nós vamos aquecer nossos corações, né? Hoje vai ficar quentinho, o coração vai ficar quentinho, porque nós temos o nosso encontro da paz, uma, uma visita hoje muito importante. Ela vem sempre aos nossos encontros às segundas-feiras, mas hoje ela vem nos alegrar com a palavra dela. Mas antes, nós vamos nos preparar, né? Como nós fazemos todos os dias, acalmar nosso coração, nossos pensamentos, para que a gente verdadeiramente possa sentir, absorver a palavra que o Senhor tem para a gente hoje. Amém? Então, uma luzinha vai começar aqui para a gente. Boa noite, gente. Agora eu vou convidar vocês a se sentarem em uma posição confortável. Feche os olhos, coloque a mão no coração. Vai esvaziando a cabeça, vai organizando seus pensamentos, vai tirando da sua cabeça toda a correria que você passou hoje, tudo que você fez, todo o seu trabalho. Deixe sua mente limpa para receber a palavra, verdadeiramente entendê-la. Vou pedir vocês que respirem fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, toda angústia, toda tristeza. Mais uma vez, inspira coisa boa, paz, felicidade. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que está impedindo o Senhor de fazer morada nele. Toda raiva, todo medo. Mais uma vez, inspira coisa boa, fé, unção do Espírito Santo. E solta tudo de ruim que tá te impedindo de proclamar o Evangelho, tudo que tá te impedindo de ser uma pessoa boa. Hoje eu peço ao Senhor que o Espírito Santo se revele no meio de nós, que tudo que Ele quer nos dizer, que Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje, e que essa noite seja muito abençoada. Liberdade em Cristo. Existem vários amigos no mundo. Amigos com quem nós podemos contar, amigos que não, amigos que nos apoiam, que nos consolam. Mas nós nunca vamos ter um amigo igual ao nosso Senhor. O Senhor é o nosso melhor amigo. E Ele nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade de contar tudo para Ele. Não sei vocês, mas quando eu encontro um amigo que eu possa confiar, eu conto tudo para esse amigo. Sem medo, porque eu confio nessa pessoa e porque eu sei que ela me deu a liberdade de contar tudo para ela. Eu ouvi um dia alguém falando que os nossos pais são os nossos melhores amigos, apesar de tudo. E eu fico pensando, se o Senhor é o nosso pai, por que com ele tem que ser diferente? O Senhor também nos dá a liberdade do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade das escolhas. O Senhor nunca vai nos obrigar a fazer nada que nós não queremos. E por isso, nós temos a liberdade da escolha. Eu já ouvi muito essa frase, mas hoje eu queria passar ela para vocês. A vida é feita de escolhas. E nessa noite, eu queria convidar vocês a se fazerem essa pergunta todos os dias. Qual escolha eu quero fazer na minha vida? Amém? Amém. Então, desejamos hoje que
o Espírito Santo se revele no meio de nós, que possamos ser canal, né? Que estejamos abertos para perceber, sermos sensíveis, para transmitir o que o Senhor quer nos falar hoje. E hoje com a presença um pouco diferente, sempre presente, mas hoje um pouco diferente, né, Ana? Uai, acho que ninguém tá me ouvindo nem me vendo, Estamos te vendo e estamos te ouvindo. tá? Eu que não tô me vendo, então, olha aqui. É assim mesmo, né? Que eu não tô acostumada. Então, vocês estão me vendo, nem me ouvindo. Tá todo mundo te vendo e te ouvindo. Seja bem-vinda, Ana. Eu que agradeço, boa noite. Gente, primeiro, eu sou bem tímida para falar, viu? A hora que a Dani chamou e fez o convite, eu falei assim, é pro Senhor. Exatamente, desse jeito. Não é É a pro primeira vez, Senhor. né? Não é a primeira vez que ela participa com a gente enquanto palestrante aqui, mas Ana é sempre presente no nosso grupo. Ela é psicóloga, né, Ana? Canta um pouquinho sobre você. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga, já sou formada há 26 anos, é bastante tempo aí, né? Atuo mais na área, assim, da infância e da adolescência, mas trabalhei muito tempo com idoso também, que é uma paixão que eu tenho, e depois que eu vim aqui para Belo Horizonte, eu não estou mais atuando nessa área, né? Mas eu sou formada em teologia também, só a nível de conhecimento, né? Eu fiz essa graduação e estou feliz por estar aqui hoje para conversar um pouquinho, né? Eu falo que esses nossos encontros têm, assim, um poder reflexivo muito grande, pelo menos na minha vida, né? Sobre as coisas que a gente conversa, essa troca, né? Que a gente faz, o tanto que isso é importante, né? Então, E seja aí, bem-vinda, passa a voz para você e quando for para obrigada. compartilhar o que você está precisando, você avisa, Tá, se tá bom? quiser já pode abrir, Dani, o meu tá aqui, mas a Dani que vai colocar, gente, porque eu não sei mexer com nada, viu? Eu sou o dinossauro. Você fica à Dinossauro, vontade. tá. Que eu não tô acompanhando, aí eu vou seguindo, você já pôs aí pro pessoal ver, Dani? Agora eu vou acompanhar. Então, primeiro, eu pedi para Deus assim, Senhor, me orienta, né, sobre o que eu falarei no nosso grupo para que, assim, pudesse ser bem enriquecedor. E foi quinta ou sexta, eu tive um sonho, e a Dani nem tinha me chamado ainda. Eu sonhei com muita teia de aranha na minha mão, segurando a minha mão, e aquilo parecia uma cola, e eu ia tirando, tirando, e eu fiquei muito encabulada com esse sonho. E aí, diante disso, eu pedi para Deus, sabe assim, Senhor, me fala, o que a gente pode conversar hoje? Aí, eu pesquisei sobre isso, sobre essa mão presa, e aí eu entendi que eu deveria falar e a gente conversar sobre a liberdade em Cristo, né? Esse foi um sonho meu, mas que eu acredito que muitas pessoas possam também estar vivenciando. Isso, a gente querer movimentar e fazer, e às vezes não conseguir, não dar conta, né? As nossas mãos e os nossos pés, eles são primordiais na nossa vida para que a gente possa executar tudo aquilo que a gente precisa, né? O nosso cérebro, ele comanda, mas as nossas ações, nós dependemos, né? Das nossas mãos, dos nossos pés, que é o que traz a gente com a nossa relação com o mundo, com o ambiente. Então, eu pensei aqui e organizei para a gente, né? Liberdade em Cristo. Vou começar aqui falando, né? Lendo esse versículo para a gente de Paulo, né? Gálatas 5:1. Foi a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não se deixem prender novamente a um jugo de escravidão. Então, nós sabemos, né, que Jesus Cristo
passou pela crucificação para trazer para a gente essa liberdade, né, para a nossa vida, o Espírito Santo, né, o livre acesso a Ele, coisa que não se tinha antes. Né? E aí, a gente pensando aqui, a liberdade em Cristo é um tema que muito se fala no cristianismo, né? Porque vai falar sobre a libertação do pecado e da condenação eterna através de Jesus, né? Então, com a morte de Jesus na cruz, a crucificação, nós tivemos, né? Eu falo que esse é um dos maiores presentes que Deus pode ter dado para a gente, né? Essa libertação, né? A gente saber que a gente vai ter uma vida eterna com Jesus e que tudo que a gente está vivendo aqui é uma passagem, é temporário. É uma liberdade que não se confunde com libertinagem, mas que leva a uma vida transformada, marcada pelo amor e serviço ao próximo. Essa liberdade em Cristo nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver uma vida em obediência e santidade. Então, liberdade, né? Deus deu o livre-arbítrio. Não é assim que todo mundo fala? Deus deu o livre-arbítrio. Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão educado, né, que ele não te obriga a nada. Igual a Maluzinha falou. Ele nos permite fazer escolhas, né? Então, ele nos deu a liberdade, inclusive, de escolher, né? Ele não impõe. Então, você escolhe se você quer amá-lo, se você quer fazer e seguir os ensinamentos, né, dele. Nós somos livres para escolher se nós aceitamos essa liberdade em Cristo ou não. E aí, o que é a liberdade em Cristo? É a libertação do pecado, né? Primeira coisa aqui, coloca assim, a libertação do pecado. Em Cristo, somos libertos do poder do pecado e da condenação, né? A morte na cruz foi para nos libertar, né, de todo pecado e toda condenação. É como se, eu sinto assim, parece que hoje, no nosso mundo, nós estamos vivendo mais ou menos aquilo tudo que era vivido, mas uma intensidade pior. Assim eu sinto, né? E Jesus foi lá, foi morto na cruz, Deus deu seu único filho para livrar a gente do pecado e da condenação, né, da morte, para a gente receber a vida eterna. Então, quando a gente fala que a gente está livre dessa condenação, é porque nós recebemos a vida eterna na crucificação do Senhor. Então, através do sacrifício de Jesus, na justificação, né, somos justificados diante de Deus, livres da culpa e da ira divina. Então, para não irar contra todos nós, o que Deus fez? Permitiu com que Jesus fosse crucificado naquela cruz. Então, a justificação da morte de Cristo, né, na cruz do Calvário. Santificação. Somos capacitados a viver uma vida de santidade, buscando semelhança de Cristo. Porque santo só teve um único, né, que foi literalmente santo. Porém, todo conhecimento da palavra de Deus vai vir o quê? Nos capacitar para buscar a semelhança em Cristo, né? Eu ouvi uma coisa de um paciente, aquilo ali mexeu comigo, que ele não suporta pessoas da igreja evangélica porque eles querem imitar a Cristo, eles acham que eles são Cristo, né? Assim ele falou, uma sessão de terapia. Então, olha o que é a imagem que às vezes as pessoas têm errônea de achar uma pessoa que quer ter uma vida buscando santificação, alguns ainda criticam, achando que elas estão querendo ser como Jesus, e que ninguém vai ser como Jesus. Né? Assim ele me falou, eu falei, realmente, ninguém vai ser como Jesus. Mas buscar ter as atitudes que ele teve, né, para que a gente tenha uma vida melhor, ou que a gente tenha essa liberdade, né, isso aí é importante. Apesar de eu não poder entrar muito nesse assunto,
nas terapias, mas a gente tem que se posicionar quando o assunto, né, é o nosso pai. A gente não pode ficar omissa. Adopção. Somos feitos filhos de Deus com livre acesso ao Pai, né? Então, a morte de Jesus nos deu o livre acesso ao Pai. A crucificação, né, nos permitiu que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor de forma livre, né? Olha que liberdade maravilhosa. Porque antes, só os sacerdotes podiam entrar no templo, né, e levar as orações e as oferendas a Deus. E com a crucificação, o véu se rasgou e nós tivemos o livre acesso e ganhamos de presente o Espírito Santo de Deus. Eu falo que isso é fantástico, né? A gente pode sentir a presença do Espírito Santo, como a Dani falou, Ana, fala aquilo, o Espírito Santo tocar no seu coração. Né? Então, olha como que isso é gostoso, né? Sentir essa presença do Espírito Santo na nossa vida. É bom demais, a gente não tem nem como explicar. Nova criatura. Em Cristo somos uma nova criação com novos desejos próprios. Então, por que uma nova criação? Né? Porque a partir da morte de Cristo, ele pôde nos trazer e nos ensinar aquilo que ele realmente veio. Eu não sei se todos já viram The Chosen, mas lá na série a gente percebe a angústia de Jesus, porque eles não me entendem, eles não entendem o que eu quero falar. Né? Ele querendo passar para a gente, fazer com que todos se tornassem nova criatura, né? E as pessoas cegas, surdas, espiritualmente, muitas vezes não conseguiam ver. E aí, isso angustiava o Senhor, porque ele sabia que o preço que a gente paga, né? Quando nós não vivemos a liberdade que Cristo nos deu da forma adequada, é alto. E isso traz sofrimento para Jesus, né? Ele não quer ver a gente sofrendo. E muitas vezes, por que nós sofremos? Porque nós não estamos usando dessa liberdade em Cristo da melhor forma, né? Se a gente for pensar nos adoeceres emocionais da vida hoje, a maioria está relacionado com a desobediência, com o mau uso, né, da liberdade que Jesus nos presenteou. Então, hoje as pessoas confundem, né, a liberdade com a libertinagem. Tudo se pode, né? Eu falo que até me preocupa muito nessa minha vida profissional, tem 26 anos que eu sou psicóloga, de muitas terapias estarem delegando um poder assim para o paciente, você tem que buscar a sua felicidade. Né? Então, você faz terapia, a busca da felicidade a qualquer custo. Uma felicidade que eu acredito que as pessoas não vão encontrar, né? Porque não depende só delas, depende de muitas coisas na nossa vida, né? E para mim a principal é o que? A presença de Deus, que é aquilo que preenche a gente de verdade. Então, a gente está vendo um egoísmo exacerbado, um individualismo gigantesco, né? Onde o reinado do eu vale mais do que qualquer coisa. Então, o princípio do prazer está relacionado ao quê? Ao meu eu. Né? Eu busco, eu faço, é assim, que for melhor para mim eu vou fazer, né? Vai ser do jeito que eu quero, e as pessoas não importam mais umas com as outras. Nós estamos vivendo esse egoísmo aí, gigantesco. E aí, o próximo aspecto aqui, o que é liberdade em Cristo? Amor e serviço. A liberdade em Cristo nos leva a amar e servir ao próximo, né? Vivendo em obediência aos mandamentos de Deus. Amor e serviço. Aí nós vamos questionar. Como que eu estou usando, né, essa liberdade que Cristo me deu através desse aspecto, amor e serviço? Né? O que a gente, né, está fazendo, de que forma nós estamos vivendo essa nossa obediência,
de que forma nós estamos amando, né, uns aos outros. Eu vivi uma experiência que foi falo que é uma porretada. Fui na rodoviária, à noite, levar o rapaz que está trabalhando aqui em casa e a esposa. E ali é um lugar onde a gente vê tudo que a gente não vê na nossa realidade. E lá na praça da rodoviária, assim, muita gente dormindo no chão, coisa assim, muito triste, um frio, e as pessoas com um cobertorzinho fininho. E no meio daquela praça, cheia de dependente químico, pessoas que moram na rua, eu vi uma mulher, ela fez uma mesa lá e tudo, e estava pregando a palavra do Senhor para as pessoas. Tinha outros dando sopa, alimento, né? E aí, nesse dia, eu falei assim, gente, às vezes a gente acha assim, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu faço tanta coisa, eu sou tão boa e tudo. Aí, nesse dia, eu falei assim, eu não sou nada, porque o que que eu estou fazendo? Né? Quando você vê pessoas se disponibilizarem para ir ali, naquele lugar, orar por aquelas pessoas, alimentar aquelas pessoas que estão assim necessitados de uma forma que eu vou falar. A gente não tem nem às vezes coragem de ir de medo. E o medo acaba nos impedindo, né, de fazer muita coisa. Então aqui é a liberdade em Cristo. O que não é liberdade em Cristo? Então tem 4 aspectos aqui que eu achei interessante, né? Liberdade cristã não é autorização para pecar. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, né? Isso é o que? Autorização para pecar? Eu vou lá, posso fazer, depois eu peço perdão a Deus e tá tudo certo, porque Deus vai me perdoar. Ele vai me perdoar realmente, ele vai nos perdoar, né? Vai perdoar o nosso pecado, mas o preço do pecado a gente vai pagar. Não tem como ser anulado isso na nossa vida. Quando a gente fala o preço do pecado, é o que? A responsabilidade da escolha feita, né? Que hoje é aquilo que as pessoas não estão querendo assumir, a responsabilidade das escolhas que elas têm feito na vida delas. Então, não é liberdade, né, em Cristo, a autorização para explorar meu próximo. O egoísmo, as pessoas só querem estar ganhando, a todo custo, né? E acabam prejudicando uns aos outros. Isso é o que a gente mais tem visto ultimamente. E isso é muito triste. Liberdade cristã não é autorização para ignorar a lei. A lei é a Bíblia, né? Deus compartilhou com a gente tudo que nós precisamos aprender, tá lá, na lei de Deus, né? Tá tudo ali. Então, a gente acha, Deus deu livre-arbítrio, eu tenho liberdade, eu posso não obedecer, não fazer, né, e acontecer, e depois achar que tá tudo certo. Então, nós não somos autorizados a ignorar, né? A partir do momento que você tem conhecimento da palavra de Deus, você é responsável pelas suas escolhas, né, perante o que nós fazemos, que ele ensinou, tá ali. Eu falo assim que o maior manual de vida que nós temos é a Bíblia, né? Se o homem fizesse tudo conforme Jesus ensinou, a gente não estava sofrendo tudo que a gente está sofrendo hoje, as famílias, separação, filhos abandonados, dependentes, criminalidade, né? Estresse, depressão e ansiedade. Então, vem tudo o que? Da falta da obediência, né? 6 dias de execução e 1 de descanso, né? Nós necessitamos desse 1 de descanso, porque foi assim que Deus ensinou. E quem não descansa, o que que acontece? Estressa, fica doente, dá depressão, ansiedade, e é um dos males que a gente mais tem visto as pessoas hoje, porque ninguém para. Nós vivemos num mundo onde ninguém para, né? É uma vida louca
e ninguém para. Que seja um dia. Por que que a missa é no domingo, geralmente, que as pessoas vão? É um dia que você tira para parar e lá servir a Deus, né? Porque foi assim, estava escrito. Lá não foi inventado por homens, não, estava escrito, né? Liberdade cristã não é autorização para destruir meu próximo. Quantas pessoas, né, têm destruído o próximo, destruído família de outra pessoa, emprego, né, vida dos filhos, através da dependência química, né, tanta coisa que a gente tem visto aí, né, que é terrível. E como que a gente consegue, né, ter essa liberdade em Cristo? Gente, como que a gente vai fazer, né? Somente Deus pode nos fortalecer para cumprir sua lei. Nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus por nossa única e exclusiva força física, mental, né? Se depender só da gente, a gente não dá conta, né? Porque o ser humano, né, ele já foi feito na busca de ter o quê? Prazer. Isso é natureza humana. Nós fomos feitos, inclusive por Deus, o quê? Para buscar ter prazer. Liberar dopamina, né? Isso que a gente veio falar hoje, né? Liberar dopamina. É o que a gente mais escuta. Então, a partir do momento que o seu cérebro busca por dopamina, existe uma coisa chamada o quê? Predominância da busca do prazer. E diante disso vem egoísmo, né? Destruir o próximo, vem ignorar a lei de Deus, porque a minha lei, o meu prazer, acaba falando mais alto, né? Onde que entra a concupiscência, não só quando a gente fala relacionado aos desejos carnais, mas tudo aquilo que eu desejo muito, muito, né? Satisfazer a minha necessidade de forma errada e eu busco de forma excessiva, né? É a concupiscência. Então, é o quê? A concupiscência é a busca da liberação de dopamina. Então, eu, por mim, é possível, né? Não é, eu acredito que não seja possível, não sei. Depois a gente pode até conversar. Porque somente Deus pode nos fortalecer. Quando a gente está passando por situações difíceis, né? Que a gente não dá conta daquilo. Meu Deus, me ajuda, porque eu sozinha não vou conseguir, não. Tem que ser pela força do Senhor, porque às vezes a nossa acaba, a gente é humano, isso é natureza humana, não tem como a gente querer e fazer com que seja diferente. Não tem jeito, porque a gente é humano, né? A gente é humano. E somos humanos, e quando estamos vinculados a Cristo, nós vivemos experiências sobrenaturais que o Espírito Santo nos traz, né? Inclusive para a gente poder ter a proximidade com Deus. No mundo do maligno também, né? Leva experiências horríveis para as pessoas através da espiritualidade, mas o que através de uma outra escolha. A liberdade do pecado, né? É a liberdade da condenação. A liberdade em Cristo nos liberta da condenação, né? Da condenação eterna. Então, eu já falei, Jesus pagou o preço para que a gente tenha a vida eterna, né? Que viva junto dele, né? Eu só penso assim, ai, deve ser tão bom. Liberdade do poder do pecado. A fé em Cristo nos liberta do domínio do pecado. A natureza humana, ela leva a gente o quê? A tender para o pecado. Porque muitas vezes o pecado está relacionado o quê? Com prazer, né? O pecado, geralmente, ele não vai estar relacionado ao desprazer. Você vai pecar em busca o quê? De ter um prazer, de ter satisfação, né?
Então, somente pelo poder da nossa fé em Jesus Cristo, que nós vamos ser capazes de resistir às tentações e viver em santidade, né? Porque mesmo assim, o que vai acontecer? Nós vamos pecar, né? Nós vamos pecar. Mas, o que a gente vai ver? Quanto mais eu fortaleço a minha fé, quanto mais a minha espiritualidade, né? Ela for alimentada, igual nós estamos fazendo aqui hoje, né? A chance da gente pecar é muito menor. Porque quem ama a Deus, pensa antes de fazer as coisas, porque tem temor. Né? O amor a Deus, ele traz o temor. Então, ele faz com que a gente consiga resistir à tentação. Mas nem sempre nós vamos resistir, né? A todos nós vamos pecar, mas a consciência e a responsabilidade, as nossas escolhas vão depender da gente. O que a gente quer? Liberdade da culpa. Né? Jesus nos libertou da culpa, né? Nos oferecendo perdão e paz com Deus. Porém, o pecado gera culpa, né? Quando a gente fala pecado, é tudo aquilo que nós vamos fazer, né? Que busca o nosso prazer, mas infringe a lei de Deus e gera culpa. Por que gera culpa? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. A criança sabe quando ela está desobedecendo, quando ela está fazendo alguma coisa que é errada. Imagina nós adultos, né? Então, você vai ser liberto da culpa contanto com que você faça suas melhores escolhas. Um exemplo, né? Quando alguém perde um parente e essa pessoa falece, se essa pessoa teve uma vida boa com ele, fez tudo o que pôde, ela vai sofrer a dor da perda, mas ela não vai sofrer a dor da culpa, né? Então, olha a responsabilidade do que a gente tem que fazer em vida para depois não sofrer a dor da culpa. Uma das coisas que mais adoece o ser humano se chama culpa, né? A culpa traz ansiedade, remorso, depressão, né? Quantas pessoas cometem suicídio por culpa que começou igual a gente viu Judas? Por que Judas suicidou? Porque ele não aguentou, né, o tamanho da culpa que ele sentiu. E por que a culpa vem? Por causa do pecado. Então, quando eu faço escolhas, eu tenho que entender que eu sou responsável pelas minhas escolhas. E que, se eu estou pecando, vai ser o quê? Com a consciência que eu estou infringindo uma lei maior, que foi a lei de Deus. A não ser, assim, os psicopatas, né? Esses outros aí, que se põem, inclusive, acima de Deus, porque eles não compreendem, o cérebro deles, vão pôr assim, são incapazes de introjetar isso que a gente introjeta, porque eles usam, inclusive, Deus a benefício próprio para fazer coisas que eles fazem, né? Então, é um funcionamento ali psicopatológico que, inclusive, vai usar, né, a lei de Deus, que é a palavra, a favor deles. Então, eles transgridem a lei, mas falando, né, que está beneficiando a eles mesmos. Libertação do pecado, né, Não, isso aqui, eu já li. Acabou que eu nem estou, não. A liberdade de Cristo nos liberta do domínio do pecado e da culpa, oferecendo perdão e restauração. Libertação da lei. Não somos mais escravos da lei, mas sim livres para amar e servir a Deus e ao próximo. Que dia que Deus obrigou a gente a obedecer à lei dele, né, a amar e servir a ele e ao próximo? Ele não obrigou a gente a fazer nada, mas ele estabeleceu os 10 mandamentos em 2, né, principais. Libertação do medo. Em Cristo encontramos paz e segurança, livres do medo e da ansiedade. Vou até dar um pequeno testemunho meu aqui. Com 17 para 18 anos, eu tive síndrome do pânico,
e eu tinha medo de tudo. Eu não saía, eu morava com a vovó, né, que eu vim para fazer cursinho, eu não descia até a portaria do prédio sozinha. Não saía. Se falar que eu tivesse que sair sozinha, eu era literalmente escrava do medo. Sempre que tinha que ter alguém me acompanhando. Inclusive, para eu poder estudar, fazer minha faculdade, muitas vezes a minha avó entrou no metrô, me deixou até lá no São Gabriel, e eu subi o morro da PUC para ir para a PUC sozinha. Na hora que acabava minha aula, ela estava lá na estação. São Gabriel me esperando, porque eu não conseguia sair de casa sozinha e não queria nem estudar. E com muito medo, sempre medo de ficar sozinha, tendo crises de pânico e ansiedade horríveis, porque o foco do meu medo era em estar sozinha. Se tivesse alguém comigo que me trouxesse segurança, eu não sentia nada. Né? Isso tudo começou eu adolescente. E eu não entendi aquilo, eu achava que eu estava doida. Eu falava assim, o que é isso que eu estou sentindo? Eu devo estar louca, não pode. Ninguém sente isso, só eu. E eu não falava para ninguém, e fui definhando, cheguei a pesar uns 45 quilos. A hora que minha família viu aquela magreza, aí eles assustaram, falaram assim, não, ela não tá bem, vamos levar ao médico, né? E aí foi quando me levaram no psiquiatra e eu fui medicada aos 17 anos. E isso foi medicação, pânico, ansiedade, não fazia nada sozinha, durante muitos e muitos anos da minha vida. Eu carregava o medo, assim, de tudo, medo de tudo. Tudo que eu ia fazer, eu tinha medo. Eu fiz 200 aulas de autoescola para poder tirar minha carteira, porque eu tinha medo, né? Não viajava sozinha porque eu tinha medo. Tudo eu tinha medo. E aí, o dia que eu literalmente entreguei minha vida para o Senhor, que isso tem uns 10 anos, né? Diante de muito pânico e ansiedade, eu conheci verdadeiramente Jesus na minha vida. Foi numa igreja evangélica em Uberaba, e lá eu fui batizada, né? E fiz parte, assim, da igreja, e fui realmente vivenciar e conhecer Jesus e Deus de verdade. E a partir daí, eu fui surpreendendo as pessoas que conviviam comigo. As pessoas já, nossa, mas você tá tão diferente, o que aconteceu e tudo. E porque eu já não tinha medo. Com o tempo, eu fui tendo tanta confiança no Senhor, que eu tinha que confiar nele, não era numa pessoa, na outra, ou em mim mesmo, porque às vezes a gente quer confiar na gente, mas nós temos inseguranças, traumas, né? E quando eu aprendi que a minha confiança é em Deus, eu não tive pânico mais, né? Esse pavor de ficar sozinha, essas coisas, eu falo assim, que eu sou uma Ana Paula antes de Jesus na minha vida e uma Ana Paula depois de Jesus na minha vida, né? Então, isso, assim, fez muita diferença, porque hoje eu tenho espírito de coragem, né? Não tenho ausência de medo. Tenho medo para determinadas coisas na vida, mas a ausência da coragem, do espírito de coragem que vem do Senhor, isso aí eu não tenho mais, porque eu tinha, né? Tinha e muito. E quando eu me vejo assim, em situações que às vezes acontece, eu falo assim, ai, vou dar crise de ansiedade, tudo, hoje eu tô com 50 anos, mas eu pego com Deus, faço oração e falo assim, gente, eu não vou tomar remédio, porque eu tenho um Senhor que cuida de mim, e ali eu vou orando e vai aliviando, né? Já tive crises de ansiedade algumas vezes, mas não doente, igual eu fiquei, né? Dependendo da circunstância, se eu estiver muito ansiosa, preocupada com alguma coisa, eu tenho, mas aí eu louvo a Deus e tenho, né, a minha forma de trabalhar com essa ansiedade. Então, quando a gente lê lá, né, em João, lá, 2 João, que ensina tanto para a gente sobre vencer o medo em Cristo Jesus, né? Tanto que isso é importante. Quando eu li, né, 2 João, foi assim um divisor de águas na minha vida, né? Que aí a gente vai entender, quem tem Deus não precisa ter medo, né? Porque ele está ali com a gente, e quem tem Deus tem tudo, né? Se a gente for depender das outras pessoas, a gente vai ter medo.
libertação do vazio interior. A liberdade em Cristo preenche o vazio com propósito e significado, levando a uma vida abundante. Não tem mais nada na vida que preenche a nossa vida igual o Senhor, né? Tudo aquilo que a gente busca preencher a nossa vida se torna compulsão, né? Porque aí vem o quê? A concupiscência, preenchimento com as outras coisas que não preenche, né? São utópicas, e aquilo ali vai se tornar o quê? Mecanismo compulsório na vida do ser humano, né? Eu acho que a sociedade atual é uma das sociedades mais compulsórias, né, que a gente vive. Então, uma ansiedade horrorosa, compulsões exacerbadas em vários aspectos, né? Quando a gente fala de compulsão, é uma doença aí que está assim, tá em quase todas as casas, de alguma forma, né, acontece. Então, essa compulsão é tudo aquilo que vai me fazer buscar liberar dopamina de forma que é incessante. Então, é o quê? Compulsão. Tudo aquilo que eu quero muito e faço muito, 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 compulsão, né? É a hora que fala, pecado é, né, quando você vai estar excedendo por essa busca do prazer, né, que vai levar a gente a pecar, né? Então, assim, tem hora que a gente tem que barrar o prazer e entender que o temor e o amor de Deus vai ter que ser maior do que o meu prazer, né? E assim a gente consegue ter obediência e fazer escolhas, que não é fácil, né? Eu falo que ser feliz dá trabalho, servir a Deus dá trabalho, por isso que fala que o caminho é estreito, né? É estreito, então dá trabalho. Não é qualquer pessoa que está disposta, né, a renunciar, a fazer de forma diferente, né? Eu não sei vocês, mas quando a gente está fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, o Espírito Santo toca a gente. É um desconforto, é um incômodo. Toda aquela pessoa que está conectada com o Senhor, ele vai trazer desconforto no coração da pessoa. Porque o amor dele é tão grande por nós, que quando a gente está pecando, mesmo ele sabendo que a gente não está fazendo a melhor escolha e a gente está ali, o que ele faz? Traz desconforto. E aí é onde a gente pode sentir culpa ou arrependimento. A gente que vai escolher, né? Eu quero sentir culpa ou arrependimento por uma escolha que eu fiz que não foi boa, né? Por ter usado a minha liberdade de uma forma que não foi boa. Aí aqui a liberdade em Cristo não é a libertinagem, né? Discernimento e responsabilidade. É importante discernir o que é certo e errado e usar a liberdade com responsabilidade, buscando agradar a Deus em todas as áreas, né? Então, nós somos livres, né? Mas sabendo discernir e ter muita responsabilidade com as escolhas que a gente faz. E vamos encerrando aqui. E aí, eu vou descer mais aqui, que já está... A nossa liberdade vai ser o quê? Não para transgredir a lei, cumprimento da lei pelo amor e viver em espírito. Toda lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a ti mesmo. Né? Então, quando Deus deu esse mandamento para a gente, ele resumiu tudo. A partir do momento que nós amamos, né, da forma correta, que é o mandamento primeiro e segundo, né, que resumiu a tudo, a tendência é a gente pecar menos. Isso aí é o quê? Naturalidade, né? Quem ama, teme, né? Ama a Deus e teme a Deus e procura agradá-lo da melhor forma. Então, é isso. Eliana, muito obrigada. Eu não vi ninguém, assim, eu não vi nem eu falando, nem sei ele.
Mas deu tudo certo, todo mundo te ouviu, viram os Então tá slides. bom. Me tocou bastante quando você falou do sonho, né? Forte, né? Foi, É, nossa, e assim, angustiante, né? Eu fiquei assim, muito angustiada com esses sonhos, sabe? Muito angustiada mesmo. e é o seguinte, eu tenho tudo que eu venho buscando de pregações e que eu tenho lido, fala muito sobre a nossa posição, realmente falando de liberdade, né? Hum, E algo que tocou muito forte em relação a isso para mim, que foi o seguinte: nós temos que ser mornos ou frios. Quem está em cima do muro é o diabo. isso mesmo. Então, que nós precisamos realmente nos manifestar, né? Então, Deus nos pede isso, que nós manifestemos. Mesmo em meio à multidão, onde que você é o único, ele te dá essa liberdade, né? Igual Hum, você falou, em vários os âmbitos da liberdade, mas nós precisamos nos pronunciar. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, eles precisam se pronunciar. Mesmo que sejam crucificados pelos homens, mas uhum, eles estão tendo a salvação através de Deus, isso. né? Porque isso aí eu falo que é a nossa maior luta, né? É verdade. Nós somos livres para falar, mas ao mesmo tempo somos condenados muitas vezes quando falamos, É né? Porém, essa condenação não é nada, né? verdade. Em vista do que nós receberemos, né, do Senhor. Então, assim, eu tenho tido uns conflitos assim, porque às vezes eu falo, eu não vou ficar calada. E se eu perder meu CRP? Que seja por uma justa causa, né? Eu não vou pregar dentro do atendimento, que eu não posso, mas eu também não vou ficar omissa diante de algumas situações, né? É Então, acho que o verdade. pecado da omissão, ele também é grande, né? É. Alguém quer se manifestar? O Vitor já levantou a mão. Vitor, fica à vontade. Que saudade de você, Vitor! Joia, tudo bem? Já ouvi. Assim, eu penso que a questão de liberdade tem que, é questão de limite, que é, tem que ter um certo limite, um certo ponto que ali, não se falar muito, um certo ponto. Aí é pra fazer tudo que quer, essas coisas, aí tem isso. Uhum. É limite, né? A Eu- lei de Deus, eu acho que ela põe muito limite na gente, né? E isso é importante. Mas alguém gostaria de se manifestar? Foi tocado, testemunho? Pode falar, Ronan. Boa noite para todos. Ana, muito obrigado por suas palavras. Eu que agradeço. Como sempre, elas vêm bem direcionadas, né, para a gente, né? Eu me refiro assim, eu assimilo como sempre como aprendizado, as trocas que vêm aqui, as pessoas, as vivências, né? Eu É não tão sou, bom. eu não sou um estudioso da Bíblia, mas eu trago comigo assim, procuro trazer sempre comigo as minhas experiências, tenho contato com Jesus Cristo, desde quando escolhi trabalhar com rei, né? E aí a minha inspiração sempre foi Jesus Cristo. É um desafio grande mais para minha vida, assim, me inspirar nele, né? E o seu depoimento, quando você fez uma experiência na rodoviária, eu também passo por essa experiência de vez em quando, próximo dessas pessoas mais vulneráveis, e às vezes eu fico com esse sentimento também, não, eu faço tão pouco por essas pessoas, né? E um dia, lendo um texto indiano, um discípulo perguntando para o seu mestre sobre essa questão de como ele deveria tratar as pessoas que estão mais vulneráveis. E aí ele falou assim, a gente não precisa esperar que as pessoas estejam nessa situação vulnerável, nessa carência mais extrema, né? Às vezes, muitas vezes, do nosso lado mesmo, tem essas pessoas que estão necessitando de um cuidado, aí me lembro da sua função, do seu ofício, né, que é atender essas pessoas que estão, né, trazendo essa carga pesada, às vezes, emocional, mental, e E precisa muitas vezes até gente da nossa família mesmo, né? exatamente, tão próximo da gente, a gente às vezes não enxerga Uhum.
carência, a vulnerabilidade próxima da gente, né? Talvez por Isso. estar nesse ambiente de conforto, né, que tem tudo materialmente atendido, né? Mas uma carência afetiva muito grande, né? A gente precisa e só para fechar aqui, um dia eu perguntei para ela como eu faço as escolhas de uma forma que o risco de errar seja o mínimo possível, preocupado com essas questões. Faça escolha com o coração. O seu coração tá conectado diretamente a Deus. Pedir, você vai estar na condição mais favorável de acertar em suas escolhas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né, a oportunidade. Foi muito bom. Pessoal, nosso tempo já está chegando ao fim. Gostaria de saber quem poderia rezar para a gente o Pai Nosso hoje. Não precisa ligar a câmera, só o microfone. Quem pode nos ajudar aí hoje com o Pai Nosso? Quem? Eu posso ser? Que bom, então vamos lá. Gratidão, Pai amado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gratidão. Um bom início de semana para vocês, uma semana muito abençoada, com a verdadeira liberdade que o Senhor nos dá, e que com a palavra de hoje, o que nós escutamos hoje, que a gente possa colocar em prática essa nossa semana, fazer um exercício. Amém? Beijo grande, Amém. pessoal. Amém. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem.